Olá, está começando Semana Legislativa, o nosso telejornal com um resumo das principais notícias que marcaram a semana aqui na Câmara e também na nossa cidade. Vamos aos destaques desta edição. Projeto de lei aprovado na Câmara de São José institui o Dia Municipal da Conscientização à Atrofia Muscular Espinhal, uma doença rara. Também na área da saúde, projeto de lei em tramitação na Câmara dos Deputados visa fortalecer o diagnóstico precoce da esclerose múltipla. Órgãos públicos debatem o descarte de resíduos sólidos na cidade e as novas alternativas que garantam o futuro do aterro sanitário do município. Vazamento de dados aumentou 493% no Brasil nos últimos anos. Especialistas reforçam os cuidados que devemos ter com as informações pessoais para evitar prejuízos. Confira os principais assuntos debatidos pelos vereadores e os projetos aprovados nos resumos das sessões de terça e quinta-feira. E a Câmara cedia cerimônia de pré-lançamento de livro que conta memórias da ditadura relatadas por jornalista e ex-vereador da cidade. Sejam bem-vindos, o Semana Legislativa está no ar. E vamos começar com o que foi destaque na sessão de Câmara realizada na quinta-feira. Na 45ª sessão ordinária do ano, os vereadores aprovaram 9 projetos de lei por unanimidade. Entre eles, um substitutivo do vereador Renato Santiago, que regulamenta a atividade de locutor de ponto de vendas e animação em lojas da cidade ou mesmo em vias públicas próximas aos estabelecimentos. Para desempenhar essa atividade de comunicação publicitária ou de propaganda, com o uso da voz com ou sem equipamento de amplificação do som, o locutor vai precisar de autorização por meio de um cadastro e licença expedida pela Prefeitura. Ele também vai precisar de comprovação da legalidade da loja que contratar o seu serviço. O projeto ainda estabelece limites de distância e ruído, além de penalidades em caso de descumprimento. Aprovado também um projeto de lei do vereador Tomás Henrique, que institui o Programa Municipal São José Transparente, destinado a assegurar o cumprimento dos requisitos exigidos pela Escala Brasil Transparente, da Controladoria Geral da União. Entre as diretrizes está a ampliação ativa dos dados disponibilizados, além daqueles obrigatórios no portal da transparência. Outra proposta que recebeu o aval do plenário foi um projeto encaminhado pela Prefeitura, que institui o Diário do Município. A ferramenta servirá para a publicação e divulgação dos atos oficiais do Executivo, das suas fundações e autarquias. O novo instrumento vai substituir o Boletim do Município e será publicado eletronicamente de segunda a sexta no site oficial da Prefeitura. Outros projetos aprovados denominaram ruas, vielas e áreas verdes em homenagem a moradores da cidade já falecidos. Outros 24 projetos foram lidos e começam a tramitar na Casa. De acordo com o Ministério da Saúde, quase 3 milhões de pessoas em todo o mundo convivem com a esclerose múltipla, um transtorno neurológico crônico e autoimune que não tem cura. E nós preparamos uma reportagem sobre o Agosto Laranja, mês que marca a conscientização sobre a doença. Um problema ainda muito desconhecido, mas que afeta principalmente jovens mulheres com idades entre 20 e 40 anos. A esclerose múltipla é uma doença neurológica crônica e autoimune, ou seja, não possui cura. No entanto, com diagnóstico precoce e acompanhamento médico, é possível sim ter uma vida saudável. Por este motivo, no mês de agosto, temos o Dia Nacional da Conscientização desta doença, uma conquista da ABEM, a Associação Brasileira de Esclerose Múltipla. A ABEM, Associação Brasileira de Esclerose Múltipla, é uma organização social, filantrópica, sem fins econômicos, que atua levando esperança aí às pessoas, nos 40 mil brasileiros com esclerose múltipla.
A gente, lá no nosso centro de neuroreabilitação, a gente cuida, acolhe, reabilita, trabalha com incidência política e pesquisas para melhorar a qualidade de vida das pessoas com esclerose múltipla aqui no Brasil. Durante o Agosto Laranja, a área da saúde aumenta o foco para a conscientização da esclerose múltipla e a neurologista Annabelle Zanqueta explica mais sobre a doença e seus sintomas. Esse termo, esclerose, ele significa uma cicatriz. Toda vez que a gente usa o termo esclerose na pele, a gente pode ter esclerose no rim, então ele significa uma cicatriz no cérebro. Sendo esclerose múltipla, são várias cicatrizes que ocorrem no cérebro. Como ela ocorre em várias regiões do cérebro, o que acontece? Os sintomas são diversos. Pode começar com uma perda da visão, que normalmente o que acontece? O início não é súbito, não acontece de repente. Ele vai vindo devagarzinho e mais ou menos em torno de 2 ou 3 semanas ele desaparece. Por isso que é importante a gente estar atento sempre a qualquer sintoma que a gente tem. Pode ter formigamento de um lado do corpo, perda da força, desequilíbrio, dificuldade para falar, dificuldade para tentar entender as palavras ou até movimento dos olhos. Depende muito da região do cérebro em que é afetada. Sumaia Fife, diretora jurídica da ABEM, ainda reforça que a fadiga intensa e constante é um dos principais indícios de esclerose. A grande dificuldade das pessoas que têm esclerose múltipla é a imprevisibilidade da doença. Tá? A gente está falando de uma doença neurológica que acomete o adulto jovem, na fase produtiva da vida. Então, já começa aqui a gente tirar aquele primeiro estigma, né? Que a gente acha que esclerose múltipla é uma doença de idoso, né? Ou que a pessoa vai ficar louca, né? Vulgarmente as pessoas falam esclerosados, e que não é nada disso. O fator mais incapacitante na esclerose múltipla é a fadiga. 75% dos pacientes com esclerose múltipla têm uma fadiga exacerbada. É aquilo que a gente ainda chama de os sintomas não aparentes, né? Que a gente não consegue, não é um paciente que está numa cadeira de roda, não é um paciente que faz uso de uma bengala, mas é um paciente que ele se vê tolhido, né, em realizar as atividades da vida normal, civil, né? Tomar banho, escovar dente, trabalhar, se relacionar com os amigos, estudar, porque ele tem um cansaço constante, né, ao longo do seu dia. Por não possuir cura, pessoas que possuem a esclerose múltipla precisam de acompanhamento médico ao longo da vida. Por este motivo, políticas públicas são extremamente necessárias para oferecer o suporte e acolhimento adequados aos pacientes. E o SUS possui papel decisivo nesta questão. Assim, a nossa atenção pública, ela, com todos os limites e todas as dificuldades, ela tem um papel importante na sociedade, né? E a gente precisa, sim, que as autoridades estejam envolvidas nisso, tanto na questão de doenças específicas, como na prevenção em geral, né? Doenças oncológicas, rastreios, né? A gente tem uma série de protocolos para seguir e é muito importante que o poder público se envolva e cumpra o seu papel de prover esse acesso à saúde da população, né? E vale ressaltar que também, por iniciativa da ABEM, um novo projeto de lei está em tramitação na Câmara dos Deputados, com o objetivo de fortalecer o diagnóstico precoce da esclerose múltipla no país. Eu quero aproveitar esse gancho, porque a gente tem um projeto de lei tramitando na Câmara dos Deputados Federais, lá em Brasília, que fala exatamente sobre a facilitação diagnóstica, né? Que quanto mais cedo a gente conseguir diagnosticar uma pessoa com esclerose múltipla e mais rápido conseguirmos tratá-la, menos impactos ela terá na sua vida. Então, menos sequelas, mais tempo de vida útil na sociedade, essa pessoa vai poder desempenhar seus papéis, estudando, trabalhando, se relacionando, mulheres que desejam ter filhos. Então, a ideia da gente poder conscientizar as pessoas e poder diagnosticar de forma rápida e precoce é poder ingressar com os tratamentos, né, modificadores aí do curso da doença, para que essas pessoas possam ter mais independência ao longo da vida. Então, eu queria convidar os espectadores de vocês para conhecer o projeto de lei 4331 de 2021, e se puderem dar as contribuições de vocês, dizerem da relevância, lá no site da Câmara tem um campinho que vocês podem votar, né, dizendo se o projeto é relevante, se vai realmente mudar a vida das pessoas. E assim a gente demonstra, né,
para aqueles parlamentares, quanto é importante a gente colocar em votação quanto antes esse projeto. E um projeto de lei aprovado na Câmara de São José instituiu o Dia Municipal de Conscientização à Atrofia Muscular Espinhal. É uma doença genética rara que causa destruição progressiva das células nervosas do cérebro, podendo afetar fala, o andar, o engolir e até mesmo respirar. Confira a reportagem. A atrofia muscular espinhal é uma doença rara e, por isso, ainda pouco conhecida de muitas pessoas. Passada de pais para filhos, esta enfermidade interfere na capacidade do corpo de produzir uma proteína essencial para a sobrevivência dos neurônios motores, responsáveis pelos gestos voluntários vitais simples do corpo, como respirar, engolir ou se mover. Segundo esta neurologista pediátrica, a doença é de difícil diagnóstico. Um dos grandes desafios quando a gente fala de AME é o atraso do diagnóstico, porque são crianças que já nos primeiros meses de vida elas já demonstram os primeiros sinais, que é aquele fraqueza, né? Um bebê que se movimenta pouco, mexe pouco os bracinhos, as perninhas e é molinho. Quando você pega, você sente que é um bebê muito molinho. E é uma doença rara, mas apesar de ser rara, ela é a doença genética que mais mata bebês menores de 2 anos. A doença é dividida em 5 tipos, sendo o tipo 1 o mais frequente e a forma mais grave, mas desde 2019 o Sistema Único de Saúde fornece medicamento para o tratamento deste grau da enfermidade. Para a Fabiana, é preciso pensar na capacitação de profissionais que consigam reconhecer os primeiros sintomas da AME. A maior missão que a gente tem atualmente é de capacitar os profissionais que lidam com crianças para reconhecer esses sinais e sintomas, suspeitar da doença e encaminhar para a realização do teste genético que confirma então o diagnóstico. Quanto antes se inicia o tratamento, menos morte dos neurônios vão acontecer. Consequentemente, a progressão da doença vai ser desacelerada. E foi pensando em uma melhor divulgação das informações sobre a doença que a Câmara de São José aprovou um projeto de lei de autoria do vereador Marcão da Academia, que institui no calendário oficial de eventos da cidade o Dia Municipal da Conscientização da Atrofia Muscular Espinhal, a ser lembrado todo o dia 1º de agosto. Para Wagmar Barbosa, representante do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, a criação desta data é importante para que as pessoas se mantenham informadas sobre essa doença rara que atinge aproximadamente 7.000 pessoas no país. Acho que é uma ferramenta, né? Uma ferramenta de divulgação e de possibilidade de informação para as pessoas, né? Então, é de extrema importância. Se a gente tiver um marco com bastante divulgação, com esclarecimento à população, né? A gente tem um rol de doenças mais de baixa incidência, né? Doenças raras, que precisam ser lembradas, né? E vale ressaltar, o diagnóstico precoce da doença é muito importante para o combate à atrofia muscular espinhal. Quanto mais cedo a doença for identificada, melhor será o tratamento. Existem rastreios também que podem ser feitos, como hoje a gente tem o teste do pezinho, né? Ele identifica algumas doenças, né? E cada vez mais vão se expandindo, esses testes vão abrangendo cada vez mais doenças, também é uma ferramenta, e permitir um diagnóstico precoce, para que a gente possa identificar e dar o suporte necessário, né? Para essas famílias, esses doentes, né? E no próximo bloco vamos saber como proteger dados pessoais para evitar a ação de criminosos e como andam as discussões de alternativas para o descarte de resíduos sólidos no aterro sanitário da cidade. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta com Semana Legislativa. Agora a gente acompanha como foi a sessão de terça-feira. Na 44ª sessão ordinária do ano, os vereadores aprovaram 13 documentos da pauta, votada com 1 voto contrário.
2 requerimentos que solicitavam informações à Secretaria de Saúde foram rejeitados e outros 151 processos para leitura indicavam ao Executivo a execução de serviços públicos municipais, como manutenção de equipamentos e melhorias viárias. Entre os 19 documentos diversos, a Associação Território São Francisco Xavier requer medidas do poder público acerca do escoamento da colheita de toras de eucalipto, vindas de Minas Gerais, por estradas de terra localizadas em área de proteção ambiental no distrito de São Francisco Xavier. A organização alega que a empresa responsável realizou o corte e iniciou preparativos para o transporte por zonas de proteção máxima, de conservação hídrica e de vida silvestre, sem consultar o Conselho Gestor da APA São Francisco Xavier, e também não apresentou o estudo de impactos. Uma das moções aprovadas manifesta apoio irrestrito à Carta em Defesa do Estado Democrático de Direito, elaborada pela Faculdade de Direito da USP. A outra manifesta repúdio pela cassação do mandato do vereador Renato Freitas, pela Câmara Municipal de Curitiba, por quebra de decoro durante protesto antirracista em uma igreja. Na tribuna, alguns assuntos mencionados pelos parlamentares foram falta d'água na região sudeste, piso salarial da enfermagem, campanha Agosto Lilás sobre violência contra a mulher e os 16 anos da Lei Maria da Penha, controle do colesterol para a saúde cardíaca e projeto socioesportivo voltado para crianças e adolescentes do bairro Jardim das Indústrias. Cuidar do meio ambiente é fundamental para a nossa qualidade de vida, não é mesmo? E o descarte de resíduos sólidos tem sido motivo de debate entre órgãos públicos e especialistas para pensar em novas alternativas que garantam o futuro do aterro sanitário do município. Confira. De acordo com informações divulgadas pela Urban, a urbanizadora municipal de São José dos Campos, o aterro sanitário da cidade é o único da região a receber nota máxima pela CETESB, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, obtendo nota 10 com o trabalho desenvolvido durante o ano de 2021, resultado de boas práticas operacionais e de monitoramento técnico e ambiental, avaliação que foi divulgada neste mês de agosto. No entanto, o aterro sanitário é um método finito de destinação dos resíduos sólidos produzidos no município. Ou seja, quando não houver mais espaço para o descarte dos resíduos, uma nova solução terá de ser pensada. Por este motivo, a Comissão de Meio Ambiente da Câmara de São José dos Campos já vem se movimentando por meio de debates públicos para pensar em novas alternativas, assim como a Prefeitura, que já coloca em pauta quais devem ser os próximos passos do município. Então, São José hoje é uma das únicas cidades que tem coleta seletiva em 100% dos bairros. E um aterro muito bem conduzido, um aterro classificado como nota 10, né, bem conduzido pela Urban. Mas nós entendemos que isso não é suficiente, né? Nós temos que adotar iniciativas para que a gente possa, daqui para frente, ter um outro olhar, né, para a não geração de resíduo, para o reaproveitamento desses resíduos, para a não destinação para o aterro sanitário. Então, é fundamental que nós possamos conhecer dessas novas tecnologias e São José dos Campos também nisso avançar para que nós tenhamos, né, a compostagem, o reaproveitamento dos materiais, eventualmente a geração de energia, se ela for limpa e segura, né? Então é isso que coloca São José sempre em destaque e é esse o caminho que nós vamos dar através da Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade, porque isso também é uma política pública do prefeito Anderson Farias. Para o Invoz, associação sem fins lucrativos que trabalha fomentando trabalhos em áreas como educação, empreendedorismo e inovação e que tem como um dos objetivos estimular discussões para o gerenciamento dos resíduos sólidos e geração de energia sustentável, debates para a construção de alternativas são fundamentais. O Invoz ele tem na sua missão de promover pontes, né, na sociedade, fazer conexões para trazer conhecimentos e estimular o empreendedorismo, a cultura aeronáutica e a própria cultura. Que hoje nós sabemos que a cidade tem um aterro que é muito bem gerenciado, é um aterro muito bem classificado pela CETESB, mas nós entendemos que isso tem uma vida útil, né? E nós queríamos promover uma discussão de quais seriam as tecnologias que deveriam ser
buscadas para a próxima década, né, quando esse aterro atual se exaurir. Para a especialista Maria Luísa Carneiro, engenheira ambiental, é preciso desmistificar e conscientizar sobre a necessidade do reaproveitamento dos resíduos sólidos. Olha, eu acho que o Brasil como um todo e São José estão num caminho que é o de resolver o problema dos resíduos no país, né? Então a gente precisa dar um olhar para isso, a gente precisa trazer vozes e pessoas experientes nesse tema para falar sobre as tecnologias de geração de energia a partir de lixo, porque existe muito desconhecimento ainda. As pessoas nunca ouviram falar ou então tem um preconceito porque alguém falou que não era legal. Para Luiz Namura, CEO da Solo Ambiental, empresa que tem como objetivo fomentar, por meio de inovações tecnológicas, o reaproveitamento de resíduos, criar alternativas sustentáveis, além de ser a solução para o problema ambiental da produção de lixo, também pode ser a solução de um problema social. Fazer com que esse tratamento do resíduo resolva 2 problemas da humanidade. Tratar essa enormidade de resíduos que nós todos geramos e, ao mesmo tempo, transformar esse resíduo não em lixo, mas num insumo que gera energia elétrica. E São José dos Campos está saindo na frente de muitos municípios quando pensa em resolver essas 2 questões que são questões prementes. Ambientalmente, desaparecer com esse lixo que nós geramos. Socialmente, gerar emprego e energia elétrica para todos nós através da biomassa, através do lixo. Agora vamos falar de segurança. Uma pesquisa feita em 2019 apontou que mais de 205 milhões de brasileiros tiveram seus dados pessoais vazados de forma criminosa. Nossa reportagem ouviu 2 especialistas que deram dicas de como proteger dessas ações de criminosos. Acompanhe. Os dados talvez sejam hoje as informações mais cobiçadas do mundo moderno. Afinal de contas, quanto mais informação uma pessoa ou empresa tem, maior será o poder exercido economicamente. E uma pesquisa da Universidade de Massachusetts aponta que o vazamento de dados aumentou em 493% no Brasil nos últimos anos. Portanto, é importante ser cuidadoso com as suas informações pessoais. E você, o que tem feito para tentar inibir a ação dos criminosos? Manda um link, né, desconhecido também, eu procuro não abrir. Eu procuro não fazer compra pela internet só. Sempre senha diferente, né, para cada rede social, para não acontecer isso de novo. E senhas assim que tenham números, letras maiúsculas, para poder me prevenir, né, de acontecer isso de novo. E sempre verificação dupla, né? Então, se for entrar na minha conta, chega mensagem no celular, chega e-mail, para não acontecer isso de novo. Hoje há sites próprios para verificar se a senha é ou não segura. Este especialista em TI reforça alguns cuidados na hora de criá-las. Pode-se criar senhas a partir de 16 caracteres, contendo letras, números, letras maiúsculas, minúsculas, caracteres especiais. Além disso, uma ótima dica é utilizar, por exemplo, o duplo fator de autenticação, ou TFA, como alguns sites mencionam, que é você utilizar um aplicativo externo, ou um celular, ou até mesmo SMS, para confirmar que é você mesmo que está realizando o login naquele serviço. A Adriane é especialista em direito digital e orienta o que é recomendado fazer após ser vítima de uma situação como essa. A pessoa tendo a consciência, a ciência de que ela realmente teve os dados vazados, ela pode consultar o Registrato, que é um site do Banco Central, para verificar se por acaso teve a contratação de algum empréstimo no nome dela. E também se ela teve alguma lesão decorrente desse vazamento. Ela tem que guardar essas evidências e aí ela tem que fazer um boletim de ocorrência na Polícia Civil. Também ela pode fazer o contato, se ela souber a fonte desse vazamento, ela pode fazer o contato com a organização que teve o vazamento, via encarregado de proteção de dados, e solicitar maiores informações. A advogada avalia a implantação da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, e como o instrumento tem sido eficiente em seu papel. A gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados dando amparo para proteção da privacidade das pessoas físicas, mas também pessoas jurídicas que venham a utilizar os dados pessoais, tanto do setor público como privado, vão ter que achar fundamentação na lei para fazer essa atividade e também obedecer alguns cuidados. O
O vereador Rafael Pascucci, que é membro da Comissão de Justiça, Redação e Direitos Humanos da Câmara, acredita que o núcleo pode ampliar o debate sobre este tema e conscientizar a população sobre os riscos. Temos um papel importante nessa casa, porque antes do projeto ser apreciado pelo plenário ou não, independente do tema, obrigatoriamente ele passa pela Comissão de Justiça. Então, na análise dos projetos e dos temas que abordam essa área, nós podemos contribuir, colocando emendas, trazendo novas propostas, abrindo debate, inclusive, com a sociedade. Então, o papel da Comissão de Justiça é importantíssimo para que isso seja ampliado o debate. E complementa que é importante aumentar a fiscalização e que haja punições mais severas para evitar prejuízos à população. É importantíssimo a gente ter um sistema de proteção. Hoje temos a ANP, né, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Isso já é um avanço, mas a gente tem que avançar ainda mais. Eu acredito que a legislação, as punições, as sanções e a fiscalização, que é o mais importante, tem que estar atenta para isso. No próximo bloco, vamos tratar de um assunto muito sério e perigoso, que é o uso do celular no trânsito. E ouvimos de um especialista dando orientações sobre os cuidados com a saúde no inverno. Além disso, acompanhamos aqui na Câmara uma cerimônia de pré-lançamento de um livro, escrito por um ex-vereador que traz relatos da ditadura militar. Não saia daí! Voltamos com o Semana Legislativa. O jornalista e ex-vereador Luiz Paulo Costa fez o pré-lançamento do seu novo livro em uma cerimônia realizada no auditório da Câmara Municipal. Na obra, o escritor relata as torturas físicas e psicológicas a que foi submetido durante a ditadura militar. Familiares e amigos compareceram à cerimônia para prestigiar a 7ª obra lançada pelo ex-vereador da cidade. A Câmara Municipal de São José foi palco da cerimônia de pré-lançamento do livro A Cadeira do Dragão, Memórias da Ditadura Militar, escrito pelo jornalista e ex-vereador da cidade, Luiz Paulo Costa. Na obra, o autor traz em detalhes as memórias do que sofreu durante os 140 dias que esteve preso, enfrentando torturas físicas e psicológicas na base aérea em Santos, durante o período da ditadura militar. E de tanto relatar aos colegas os acontecimentos desse período, que compõem livros de outros autores, Costa sentiu o desejo de contar a história de maneira autoral, com minuciosos detalhes. Saíram vários livros, né, desses escritores, jornalistas, né, contando, né, e com passagem, inclusive, que eu passei a eles, né, mas nada, evidentemente, com um livro do personagem, né, para poder contar tudo, né? Todo o possível, certo? Que caiba num livro como foi feito. Quer dizer. Ao todo, são 181 páginas que contam a história do país pela perspectiva de quem viveu os 21 anos da ditadura militar, com fotos, documentos oficiais das prisões, além de sequelas, relatos médicos, entre outros assuntos. Eu fui preso muito jovem, 21 anos. Certo? Passei 15 dias incomunicável lá na base aérea de Santos, né? E depois me levaram para o navio prisão Raul Soares. E a última vez realmente foi terrível, né? Porque foi uma prisão, né, pelo Exército, e eu fui parar no DOI-CODE. E lá que estava, certo, que se tornou famosa, a Cadeira do Dragão. Eles sentavam a gente numa cadeira, e a gente, evidentemente, a gente tinha já tirado toda a roupa, certo? E ali realmente eles praticavam a tortura, certo, nas pessoas. E realmente eu tive o tímpano estourado, eu tive os dentes da boca quebrados, né? E inclusive a minha coluna realmente ficou bastante avariada, certo? Amigos e familiares participaram do encontro realizado no auditório da Câmara. O pré-lançamento da obra no Legislativo se mistura com a história de vida do ex-parlamentar, que em 1976 se elegeu vereador por São José dos Campos, atuando por 20 anos na Câmara Municipal.
Essa é a 7ª obra do jornalista, que também é autor dos livros Na Luta pelos Direitos do Povo, Corrupção, A Câmara no Banco dos Réus, os 2 primeiros volumes da obra História e Histórias de São José dos Campos, Álbum de São José dos Campos por Sérgio Vaz e Sua Bênção, Chico Triste. Você sabia que em 2021, mais de 246 mil motoristas foram multados por usar celular em trânsito? Os dados são da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego. Especialistas também salientaram que a prática infringe as leis de trânsito e potencializa o risco de acidentes, que muitas vezes pode ser fatal. Confira os dados na reportagem. Mais de 246 mil motoristas foram multados em 2021 aqui no Brasil por usar o celular no trânsito. Esse número significa que a cada hora, uma média de 28 motoristas infringem a lei, de acordo com a Associação Brasileira de Medicina do Tráfego. Nas ruas encontramos motoristas cientes dos perigos. Deixar sempre o celular no suporte, nunca atender na mão, né? Prestar atenção no trânsito. E para evitar acidente, né? Eu não uso. Não respondo chamada, nada. Vou ver depois. Mas, na prática, nem todos têm a consciência do Jefferson e do Antônio. Para o superintendente regional do Detran, Eduardo Gomes, um dos motivos desse comportamento é por conta da necessidade do uso desses equipamentos no dia a dia e que foi potencializado pela pandemia. Toda penalidade aplicada, né, ela inibe, de certa forma, o ato do condutor, sim. Mas a gente acredita que, se investindo em campanhas educativas e mudando o comportamento da sociedade, nós obteremos um resultado positivo. Atender a uma ligação no trânsito quadruplica o risco de sofrer um acidente. Essa chance aumenta em 23 vezes se o motorista estiver digitando no celular. Especialistas acreditam que as alternativas para diminuir este grave problema é o investimento em fiscalização e educação. E a gente acredita que isso está atrelado ao comportamento do condutor. A própria pandemia trouxe inúmeros serviços que podem ser realizados de forma eletrônica, as compras, pedido de comida, então tudo isso está relacionado. E, infelizmente, o condutor não está fazendo essa distinção do local onde utilizar o aparelho telefônico, até mesmo atrás do volante do veículo. O diretor de Trânsito e Transportes de São José, Cássio Urano, destaca que as mais de 1.000 câmeras presentes na cidade auxiliam na fiscalização. O sistema de monitoramento ele consegue, utilizando do recurso tecnológico das câmeras, é impressionante. Ele chega dentro do carro e vê se a pessoa está manuseando o celular, na verdade. O que acontece? Existem 3 tipos de autuação, que é o falando, segurando ou manuseando. Em qualquer uma dessas 3 situações, a gente consegue facilmente detectar pelo sistema de monitoramento. Lembrando que em São José nós dispomos de mais de 1.000 câmeras de monitoramento no município, e essas câmeras, principalmente nos principais corredores, nas principais vias, em todos os bairros, nós fazemos o monitoramento via câmera com os agentes de mobilidade urbana. De acordo com o Código Brasileiro de Trânsito, a pena para quem for flagrado usando o celular enquanto dirige é de R$ 243,47, mais 7 pontos na carteira de habilitação. E não custa, mais uma vez, a gente reforçar: celular e direção não combinam. Eu sei que tem muita gente que gosta do inverno, mas essa época do ano também requer cuidados com a saúde. Apesar da chuvinha que tem caído nos últimos dias, o tempo continua seco e a baixa umidade do ar desencadeia crises alérgicas e respiratórias em muita gente. Nós procuramos uma médica alergista que nos deu orientações de como evitar ou mesmo amenizar esses prejuízos à saúde nesse período. O roteiro já é bastante conhecido. Com a chegada do inverno, surgem alguns sintomas característicos desta época do ano. Nossa, na hora de dormir a gente às vezes até acorda, sabe, querendo, com o ar seco, né? E olha que não tem ar-condicionado, nada, ventilador, nada. É o tempo mesmo. É bem ruim assim, fica o nariz seca, garganta, lá em casa todo mundo tá com a garganta ruim. E onde eu moro também tem muita assim queimada, sabe? Nossa, daí prejudica muito mesmo. Como eu acordo muito cedo, tenho muita irritação nos olhos, muita irritação no nariz. E esses sintomas têm uma causa em comum: o tempo seco. De acordo com a Organização Mundial da Saúde,
O nível ideal de umidade do ar para uma pessoa está entre 40% e 70%. Caso esse índice esteja em 30% ou menos, as chances de desencadear crises alérgicas ou respiratórias são maiores. As alergias respiratórias que podem piorar na época do inverno é a rinite, então é aquela coriza, os espirros, o nariz entupido à noite, mais obstruído. A gente pode ter as alergias oculares, então assim, um olho que coça, fica com ressecamento na mucosa ocular. Pode ter agravamento da asma, o paciente pode ter crise, pode vir a tosse crônica, principalmente nos pequenininhos, que às vezes vem associado às infecções de vias aéreas. Além dos olhos e do sistema respiratório, o inverno e o tempo seco também podem causar problemas para a pele. Isso porque é nesta época do ano que optamos por tomar banhos mais quentes. E a alta temperatura da água retira parte da camada protetora da epiderme, o que provoca ressecamento e coceira, deixando a pele com um aspecto mais grosso e áspero. E por mais difícil que isso seja durante o inverno, os banhos com água em temperatura um pouco mais fria é uma das saídas para a solução deste problema. A gente pode usar uma temperatura que não seja muito quente, mas sempre mantendo a hidratação adequada. Então, a gente tem hidratantes, às vezes, apropriados ali para a pele com dermatite, os hidratantes para a pele normal, mas nunca esquecer de hidratar. Principalmente aquelas áreas assim que apresentam um ressecamento, ou tá tendo uma coceira mais intensa, ou às vezes até aparecendo ali uma lesão nas dobrinhas. Aí é importante reforçar a hidratação no local. Outras dicas que podem evitar o surgimento de alergias respiratórias são deixar o ambiente arejado, lavar as roupas de cama com frequência, incluindo os cobertores, e fazer a hidratação nasal e oral. Táticas para deixar o ambiente mais úmido também são válidas, como explica a doutora Tatiana. Nos dias que a umidade está bem baixa, a gente pode até recomendar o uso, por exemplo, dos umidificadores, né? Não deixar ligado por um bom tempo, mas a gente pode deixar ligado ele em uma certa quantidade de tempo no ambiente. Uso dos baldes, uso de toalhas, né, molhadas para melhorar ali a qualidade do ar e que o paciente, ou o idoso, ou a criança está contendo. Métodos que a Érica já coloca em prática sempre que necessário. A gente anda com garrafinha de água na bolsa, tudo, à noite põe balde de água para dormir, né? Para ficar bem úmido. Tem que andar com garrafa d'água, lencinho umedecido, tudo isso. Bom, chegamos ao fim de mais uma semana legislativa. Voltamos na próxima semana. Até lá!